Olá, boa tarde. Meu nome é Paulo Gustavo e vou aqui deixar umas reflexões para esses dias difíceis do qual nós estamos passando. Isso aqui equivale a algumas daquelas reuniões que nós temos durante a semana nas casas espíritas. Vamos iniciar com uma oração enviada por Meimei pelas mãos de Francisco Cândido Xavier no livro Evangelho em Casa. Então diz ela: Senhor Jesus, quando Deus não é colocado por centro de nossa vida, perdemos o rumo, quais viajores que se distanciam da luz, caindo nas trevas. E és entre nós, Senhor, a imagem mais fiel que o Pai nos criou. Para nos reunirdes a Ele, conceda-nos, assim, a força de percorrê-lo. Inspira-nos a compreensão da Tua palavra, porquanto sabemos que o reino de Deus, como felicidade eterna, há de começar em nós mesmos. Guia-nos, ó Mestre, e ajuda-nos a entender-te à vontade. Assim seja. Gente, nós estamos aí atravessando um momento de transição muito intenso. E nós temos assim uma necessidade, né? Muita gente tem necessidade de expressar suas ideias, seus sentimentos, deixar a sua opinião, registrar alguma coisa. E muitas vezes, independente assim de preconceito, ideias preconcebidas, precisamos, né, assim, dar uma filtrada naquilo que a gente vai ouvir, naquilo que nós lemos, porque a facilidade que a pessoa tem em casa, ela escreve, ela fala, ela envia, muitas vezes recebe uma mensagem e assim até mesmo por um impulso de querer participar, de querer falar assim, eu estou colaborando com os meus amigos, mandando, não pensam, não analisam aquilo que está mandando. E muitas vezes está em desacordo com aquilo que a gente pensa, que a doutrina ensina, do que aquilo que o ensinamento de Jesus. Então, há necessidade de um filtro, né, de uma análise mais profunda. Quando nós espíritas recebemos essas mensagens, principalmente quando vem indicando uma psicografia, uma incorporação ou alguma coisa ditada por um espírito, aí nós temos que redobrar a nossa vigilância. Temos que ficar a marcação ali cerrada para a gente poder analisar direitinho, né? Tudo nós temos que dar assim, uma análise mais profunda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, Allan Kardec destina o título de Falsos Cristos e Falsos Profetas. E tem duas mensagens lá de Erastro, e numa delas ele diz o seguinte, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então, não podemos esquecer, então nós temos que fazer uma certa, voltar a alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder entender um pouquinho do que ele vai dizer lá na frente, né? Então, lá, temos assim, não podemos esquecer que Allan Kardec nos ensina no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. A humanidade não está só na Terra, mas abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Podemos concluir que a humanidade se faz de encarnados e desencarnados. Por quê? Porque todos passamos pela vida e todos voltamos à vida espiritual. E, ao voltar, nós levamos conosco as nossas características morais, o que vai dar aquela que nós chamamos na escala espírito. Bons espíritos, espíritos não bons, espíritos ignorantes e maus espíritos. Então tem uma escala toda lá no Livro dos Espíritos, um capítulo exclusivo, que a gente tem que depois estudar com mais atenção. Portanto, tanto no mundo material como no mundo espiritual, temos pessoas que agem de acordo com seus interesses, pessoais ou coletivos, e muitas vezes
com o intuito de levar vantagem, de enganar, de buscar o poder. Tá? E não é só o poder grandioso, político, de dominar um país, de dominar uma cidade, de dominar um estado, mas às vezes até de um pequeno lar humilde. Então, essa questão de querer ser maior, de querer ser mais poderoso, de querer ter a última palavra, não é uma coisa pequena. Ela abrange todos, indistintamente. Então, é um perigo a gente lidar com essa questão de querer dominar os outros. Explica Allan Kardec no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo vem revelar outra categoria de cristos falsos e falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. Então, lá entre os desencarnados também existe essa vontade de querer alguma coisa, de querer o poder, de querer se guiar, assim, iludindo as pessoas, dominando as pessoas, querendo conquistar alguma coisa. É composta de espíritos enganadores, hipócritas, levianos, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram para a Terra, ou passaram da Terra para a erraticidade. Né? Quer dizer, fizeram a passagem aqui. Viveram e voltaram para o mundo espiritual. Buscam tornar suas ideias em desconformidade com a razão e principalmente com a doutrina espírita aceitável. O evangelista João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: meus bem-amados, não creais em todos os espíritos, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja, essa questão de falsas comunicações, de falsos espíritos, não é de hoje. Já tem vindo aí de longo tempo. Não é? Devemos observar nas mensagens se os espíritos manifestantes se revelam sinais de sua missão, com interesse no bem comum, se possui virtudes cristãs e eternas, se possui caridade, amor, indulgência e a bondade que busca a conciliação, busca a orientação. São homens, esses bons espíritos são homens, são mulheres que possuem uma superioridade intelectual e moral que ajudam a humanidade a avançar. Para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que eles já cumpriram as suas provas, as suas expiações aqui na Terra. Então eles já vivem, já viveram a sua existência aqui e agora vivem no mundo espiritual e trabalham para o bem comum. Esse espírito funcionário vai se identificar pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência. Ele se coloca abaixo do papel que se apresenta, ou do nome da personagem que se coloca na apresentação. Vamos ver um exemplo disso aí? É o próprio Francisco Cândido Xavier. Ele sempre falava, eu sou um cisco. Do Francisco ele se transformava em cisco. Se ele era um cisco, imagine a gente. Os falsos profetas não se encontram somente entre os encarnados, e o maior número deles estão entre os espíritos. Porque os espíritos levam consigo, ao fazer a passagem, o orgulho, a ânsia de poder, a tirania do cargo, a tirania do lar, do cargo que ocupava na vida pública ou privada, Porque tem muitas pessoas que têm um cargo aí e exercem uma tirania danada também nos seus cargos, E sameiam a discórdia, a mentira e a disputa por qualquer coisa. Já falamos, tem pessoas que querem dominar a tudo e a todos. Pode ser dentro do lar ou em qualquer outro ambiente da sociedade. E essa pessoa passou, levou aquilo que ela era com ela aqui. E aí ela tem a oportunidade de se manifestar, pode manifestar e tentando enganar ou ludibriar as pessoas. Devemos confiar daqueles que pretendem ter o monopólio da verdade. Para levarem a obsessão, a fascinação para aqueles que desejam enganar, iludir,
para darem peso nas suas informações, se apropriam sem escrúpulos de nomes ou títulos de pessoas ou entidades que temos profundo respeito. É sério. O próprio Chico uma vez falou, olha, toma cuidado, se vocês perceberem que eu fugi de Jesus ou de Allan Kardec, para com essas informações aí, porque tem alguém me enganando, porque tem alguém que está desrespeitando. Então, todos são possíveis de engano. Pois bem, como diz Erasto em sua mensagem, passar a informação pelo crivo da razão e do bom senso, medida também assumida por Allan Kardec. E aí podemos observar o que resta, porque Allan Kardec ele usava muito do seu bom senso e da sua inteligência para poder analisar e interpretar aquilo que os espíritos enviavam. Devemos ter cuidado quando um espírito indica o remédio para os males da humanidade, como conseguir sua transformação através de coisas ou meios utópicos ou até mesmo impraticáveis, né? E até mesmo ainda ridículos, porque eles ensinam muitas coisas que estão em desacordo com a doutrina. Devemos desconfiar das comunicações que trazem um caráter de misticismo, de prescrever cerimônias, atos extravagantes. Devemos ficar alerta, abortar a mensagem, não passar para frente. Porque é aquilo que eu já disse. Às vezes a pessoa com a vontade de colaborar, com a vontade de dizer que está tudo certo, o que acontece? Ela acaba por cometer um engano e passar para frente aquilo que nós chamamos um fake news ou uma mensagem falsa. Todos nós, imperfeitos, sofremos influência. Principalmente os médios, gente. Coitado dos médios, porque eles escutam muitas vozes, vem aquela multidão de gente falando as coisas na cabeça dele, ele se sente a influência do ambiente que ele está vivendo, tanto material quanto espiritual, e acaba, muitas vezes, trazendo para o papel ou para a mensagem de incorporação as mensagens de espíritos que estão se aproveitando dessa oportunidade. Os médios ou grupos espíritas também podem ser obsediados ou mesmo fascinados, principalmente quando se acham privilegiados em receber mensagem de um espírito dominador que adotou o nome de uma entidade venerável e acaba por enganar a todos. Devemos submeter as mensagens que recebemos a uma análise minuciosa, se está ou não dentro dos ensinos do mestre Kardec e nem fere a doutrina de Jesus. Né? Temos que prestar muita atenção, porque nós temos visto aí muita coisa que está circulando no Facebook, no WhatsApp, na internet, lá no YouTube. Então tem muita coisa que a gente tem que analisar direitinho, porque são coisas que fogem ao controle. Conclui Erasto sua mensagem. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam com o cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Gente, temos que ter calma. As mensagens devem ser analisadas. Todos nós estamos sujeitos a enganos. Todos nós estamos sujeitos a ser iludidos. Então, temos que seguir aos ensinamentos do mestre Kardec. Usar do bom senso nas análises, verificar direitinho aquilo que está acontecendo. Não vamos simplesmente passar as mensagens para frente, vamos analisar. Tem algum amigo que está ali, que tem condições de orientar? Entre em contato, vamos discutir sobre aquela mensagem, vamos pensar assim que se eu passar para frente eu posso iludir,
tem muita gente que é simpatizante da doutrina, tem muita gente que está iniciando na doutrina, e aí vê uma mensagem que não corresponde à realidade, o que acontece? Acaba desistindo, acaba se perdendo nesse torvelinho e ficando aí a doutrina sem dar a devida atenção e mesmo os devidos cuidados que temos que levar a todos aqueles que estão procurando dias melhores. Eram as reflexões que nós queríamos trazer e desejamos muita paz a todos.